tratar de um tema muito importante, mas que muitas vezes esquecido ou tido como algo de menos importância: o ministério intercessório do Espírito Santo na vida do crente. Então vamos abrir Romanos 8, versículos 26 e 27, apenas 2 versos, mas vamos meditar um pouco todo o capítulo 8, em alguns versículos necessários para a compreensão do tema. Diz assim a palavra do Senhor. São 2 versículos, vamos ler juntos. A igreja pode estar lendo comigo. Romanos 8, 26 e 27. Vamos ler? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, pedindo o auxílio desse mesmo Espírito na compreensão da palavra de Deus. Pai amado, nós queremos nessa manhã bendizer o Teu nome e dar graças pela Tua maravilhosa palavra, perfeita, Senhor, poderosa, maravilhosa, e que está além e acima da nossa compreensão natural, humana. Por isso nós rogamos para que Teu Espírito Santo nos ilumine as mentes nesta manhã, quebrante o nosso coração, para que esta palavra seja recebida com alegria, para que essa palavra produza em nossas vidas frutos, ó Pai, para que essa palavra também produza em nós aperfeiçoamento à semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, nós, em nome de Jesus, nós a Te oramos. Amém. Meus irmãos, a igreja, no seu início, chamada igreja primitiva, temos ali em Atos, ela teve que lidar com muitas heresias, e heresias que surgiram dentro da própria igreja. Dentre os temas que essas heresias tratavam, estavam as 3 pessoas da Trindade: a pessoa do Pai, do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Ao longo da história surgiram essas heresias e ao mesmo tempo a igreja reagiu, e através de concílios, reuniões conciliares da liderança, essas heresias foram refutadas, rebatidas com afirmações, que seriam afirmações que estariam em harmonia, em consonância com a palavra de Deus. E uma das questões ao longo da história da igreja, que foi muito falada, é a questão da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Na verdade, o professor Frank Ferreira, em uma exposição sobre esse tema, ele fez uma colocação muito pertinente, né? Quando nós falamos a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da Trindade, não é correto no sentido que a gente entenda que haja uma hierarquia. Não é qualitativo, né, mas quantitativo. São 3 pessoas, mas não existe uma hierarquia na Trindade. Alguém já perguntou quem manda mais na Trindade, né? O Pai, é o Filho, é o Espírito? Não. As 3 pessoas são o próprio Deus. Então a pessoa do Espírito Santo, ela é muitas vezes por nós desprezada, o tema, o assunto, a doutrina do Espírito Santo. E quando se toca no assunto Espírito Santo, muitas vezes vamos para extremos que em nada têm base bíblica, mas são extremos fundamentados nas manifestações emocionais, psicológicas das pessoas.
Então nós queremos essa manhã, meus irmãos, tratar desse tema muito importante, que é trazer de volta à nossa mente a terceira pessoa da Trindade. Qual é o papel do Espírito Santo na vida do crente? O Espírito Santo é uma força, como afirmam os testemunhas de Jeová? É a energia de Deus? Ou o Espírito Santo é uma pessoa? Na verdade, a doutrina da Trindade, o próprio termo Trindade não se encontra, você não acha na Bíblia essa expressão Trindade. Ela foi formulada por Tertuliano no quarto século, terceiro para o quarto século, em que fala das três pessoas de Deus. Um só Deus, três pessoas. Então, muitas vezes, a doutrina, ela não está expressa claramente na palavra, mas ela é, a partir do entendimento da palavra, ela é sistematizada. Então, não é porque o termo não está aqui que a Trindade não exista, ela existe. Nós vamos ver alguns textos. Então, o que se fez foi formular uma doutrina, sistematizar o que já estava exposto na palavra de Deus. Então, não é uma invenção do homem, não é criação de Tertuliano a doutrina da Trindade, ela está aqui na palavra, apenas foi sistematizada. Se não, vejamos, o Espírito Santo, ele está na criação, capítulo 1 de Gênesis, verso 2, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No Novo Testamento nós temos Mateus 28, verso 19, aquela passagem que Jesus dá ordem aos discípulos para irem pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, temos outros textos, vários, em que nos dá a base e a fundamentação da doutrina da Trindade. Temos um movimento hoje dentro da igreja evangélica, unicista, em que diz que não crê na Trindade, são manifestações, mas que existe apenas e somente um Deus. Na verdade, a doutrina da Trindade, ela não afirma em nenhum momento que existem três deuses, mas são três pessoas e um só Deus. Em refutação a essa heresia, ou para defender também a Trindade, o credo de Nicéia, quarto século, ou o credo niceno, faz afirmações em relação ao Pai, faz afirmação em relação ao Filho e também ao Espírito Santo. E o credo de Nicéia, o credo niceno diz: cremos em um só Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de luz, Deus de Deus, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de igual substância do Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por fim, o credo de Nicéia, o credo niceno diz: cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Então chegamos agora à epístola de Paulo aos Romanos, que é considerado o evangelho de Paulo, tal a importância e o conteúdo desta epístola relacionada ao plano da redenção. Reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando no seu comentário de Romanos, ele diz: Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Nesta carta, Paulo, o maior bandeirante do cristianismo, alcança as alturas excelsas e contempla desses auges o plano glorioso da redenção. Paulo, no capítulo 8, ele vai falar a respeito da certeza da nossa salvação. Mas o que é interessante é que quando você lê o capítulo 8 todo, você vê quantas vezes Paulo cita o Espírito Santo. Quantas vezes Paulo fala
do ministério do Espírito Santo no plano da redenção. Veja, inicialmente no capítulo 8, verso 1, Paulo afirma categoricamente de que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é fato. Paulo vem expondo o Evangelho até aqui e diz, olha, não há nenhuma condenação. E a partir do verso 2 ele vai justificar essa afirmativa. Por que ele está dizendo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Então veja que a partir do verso 2 ele já cita então o Espírito Santo, a ação, o ministério do Espírito Santo no plano da redenção. Todos nós sabemos, se nós perguntarmos aqui aos irmãos a respeito do ministério do Espírito Santo na vida do crente, eu creio que a grande maioria vai dizer, sim, o Espírito Santo ele sela a nossa salvação, como está lá em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Outro aspecto do ministério do Espírito Santo, você vai responder, da santificação, não é verdade? Mas em que mais nós podemos aprender nesta manhã do ministério do Espírito Santo na vida daqueles que têm a sua salvação em Cristo Jesus? Veja, verso 2, verso 3, verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que foi impossível à lei, foi possível agora, pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Na economia da Trindade, né? Como a Trindade trabalha, quais são as funções, papéis de cada pessoa da Trindade. São papéis distintos, funções diferentes, mas que eles trabalham de maneira harmoniosa. Por isso que Jesus em João 17, quando ele expõe ali, fala a oração sacerdotal, ele diz para que eles sejam um como nós somos. Essa harmonia, essa comunhão que há na Trindade, deve ser apresentada e vista na igreja. Então aqui Paulo já expressa que este plano da redenção, da salvação, não foi devido à lei. A lei não salva, ela condena. Então, o que for impossível à lei, Paulo diz agora, pelo Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. No verso 5 ao verso 8, o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que estão em Cristo, que são novas criaturas, eles não mais se inclinam para as coisas da carne, eles não cogitam das coisas da carne. O termo carne aqui fala da nossa natureza adâmica, como Paulo coloca também lá em Gálatas, as obras da carne. Então aqueles que estão em Cristo e que têm o Espírito, eles não se inclinam, eles não cogitam destas coisas. Mas, verso 5, olha na sua Bíblia, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida. Então o Espírito Santo ele habita em nós, ele habita na vida do crente, mas a nossa natureza ainda é pecaminosa, e o Espírito Santo habita em nós. Em toda a nossa existência nós vamos que tomar decisões quanto ao que pensar, ao que fazer, como se comportar. Tudo isso é decorrente de uma decisão nossa. Decisão de se inclinar a fazer as coisas da carne, ou se inclinar, o pendor, né? Pende para as coisas do Espírito. E aí, meus irmãos, nós vamos ter, como Paulo fala lá aos Gálatas, uma luta, uma guerra
interior. Fazer a vontade do Espírito que habita em mim ou fazer a minha vontade? Entender e discernir, né, que vontade você está fazendo é muito simples, é muito simples. Você, ao final da sua decisão, da sua ação, quem está sendo glorificado? O seu eu ou Deus? O Senhor é glorificado em nossas vidas quando nós vivemos, quando nós praticamos, tomamos atitudes que estão em harmonia com a palavra de Deus. Então Paulo diz, olha, aquele que é nova criatura, que o Espírito habita nele, ele não cogita, ele não se inclina para as coisas da carne. Leia lá em Gálatas que você vê as obras da carne ali, é aquilo ali, mas sim as coisas do Espírito. Então no verso 8 Paulo diz, portanto os que estão na carne, os que estão vivendo, fazendo a vontade da natureza adâmica. A natureza adâmica, ela é toda ela rebelde. A natureza adâmica é aquela vontade que não está em harmonia, em consonância com a vontade de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mesmo que a gente possa ter os nossos deveres religiosos bem cumpridos, se não estamos no Espírito, não podemos agradar a Deus. É por isso que Paulo em Efésios, ele exorta para que não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Chama-se a plenitude do Espírito Santo. É buscarmos a cada dia dizer ao Senhor, Senhor, que eu ande, que eu viva, que eu decida, não segundo a carne, não segundo a minha natureza adâmica, mas segundo o teu Espírito Santo. No verso 9, Paulo vai nos chamar a atenção para... É interessante como a Bíblia, todo o texto bíblico parte de uma verdade absoluta para nos chamar à correção, né? Paulo está dizendo, vós, porém, não estáis na carne. Paulo está sendo categórico. Você agora é uma nova criatura, você não vive mais na carne. Então, a partir dessa realidade, Paulo diz, mas vocês vivem no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja, Paulo já corta aqui qualquer chance de a gente justificar alguma coisa em nossa vida. Você tem o Espírito? Amém. Então você não vive na carne, você vive no Espírito. No verso 10, 11, o apóstolo Paulo nos diz que o Espírito Santo nos dá vida. A vida que ele fala aqui, meus irmãos, não é vida temporal, né? Fisiológica. A vida que ele fala aqui é vida com Deus, é aquela vida que Jesus diz lá em João, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ter vida abundante, é esta vida que ele está falando. Paulo diz que o Espírito Santo nos dá esta vida. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito em que vós habita. Então toda a vida espiritual que nós temos, desejo de vir para a igreja, desejo de orar, desejo de ler a palavra, é fruto da ação do Espírito Santo na sua vida. E aí a gente começa a se encantar com o plano da redenção, né? Que Deus, além de providenciar o meio, além de Deus nos chamar das trevas para a luz, Ele também providencia os meios
para nos sustentar. Isso significa que aquele ou aquela que é de fato crente em Jesus e que não vive na carne, mas vive no Espírito, é sustentado por Deus. E a pessoa do Espírito Santo tem um papel importantíssimo nas nossas vidas. Vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. No verso 12, Paulo vai dizer, e 14, Paulo vai dizer que o Espírito Santo não só nos dá vida, mas ele também nos capacita e nos guia. Veja, quanto tempo a gente vem pensando que o nosso desempenho espiritual depende da nossa força, né? Ah, hoje eu estou animado, eu vou para a igreja, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou orar. No outro dia você não quer nada disso. Se não for o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, nós já há muito tempo, teríamos deixado o caminho do Senhor. Então Paulo diz no verso 12 e 14, que nós não somos devedores à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que é mortificar a carne? O que é mortificação da carne? É reconhecer, é identificar tudo aquilo que não agrada a Deus e você decidir matar na sua vida. Quem te capacita a fazer isso? O Espírito Santo. Não é a tua capacidade religiosa. Nós não temos essa capacidade. É o Espírito Santo. Então ele nos capacita, meus irmãos, a tomarmos decisões de não pecar. Ele nos capacita a tomarmos decisões de abandonar práticas pecaminosas. É o Espírito Santo que nos capacita a tomarmos a decisão de mudar. Não vou mais por este caminho. É o Espírito Santo que habita em nós. E ele diz, verso 14: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui é muito semelhante ao que João fala na sua primeira epístola, né? Quando João coloca testes ali para identificar aqueles que de fato são filhos de Deus. E aqui Paulo faz a mesma metodologia, né? Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então o que me autentica como filho de Deus é eu ser guiado pelo Espírito. E eu ser guiado pelo Espírito é eu não fazer a vontade da carne, é eu não permitir que a carne me diga o que fazer, mas eu permitir que o Espírito Santo dirija as minhas vidas, a minha vida. Então, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus nos identifica como filhos de Deus. E agora, meus irmãos, no capítulo 8, no verso 26 que nós lemos, Paulo vai fazer aqui afirmações, meus irmãos, que nós precisamos com muita humildade aceitar. Paulo fala, verso 8, que o Espírito Santo nos assiste. A palavra aqui, assistir, nos assiste, é interceder. Ele intercede por nós. Ele está junto do Pai, intercedendo por cada um de nós em nossa fraqueza. Paulo, no versículo 18, né, em diante até o versículo 26, Paulo vai falar do sofrimento decorrente da maldição do pecado. E maldição que atinge não só o homem, mas toda a criação. E Paulo então vai fazer um comparativo. Ele vai dizer, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Muitas vezes nós temos os nossos olhos fitos no aqui e agora, no presente imediato, no sofrimento imediato, e esquecemos de olhar para a eternidade daquilo que está reservado e preparado para nós em Cristo Jesus.
Então Paulo diz, olhe para a eternidade. Aquilo que está preparado para você não se compara com o que você está passando hoje, com o sofrimentozinho que você está passando hoje. O sofrimento, meus irmãos, é decorrente da maldição do pecado e atinge todo ser humano, toda a criação. Mas Paulo vai dizer também que há uma expectativa, e nessa expectativa da redenção, da revelação dos filhos de Deus, a natureza geme, ela está gemendo, angustiada, aguardando este momento, em que tudo irá ser transformado, em que tudo será renovado. Mas Paulo não só fala da natureza, ele fala também nós. No versículo 23, ele diz, e nós, e não somente ela, mas também nós, e ele se inclui, Paulo, né? Que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, da redenção do nosso corpo. A criação está gemendo, aguardando essa redenção, essa transformação. Ele disse, e nós também. Então esse gemido interno deve ser algo comum a todos os crentes. Sim, na vida nós temos coisas boas, coisas ruins, temos alegrias, temos tristezas, mas essa angústia, ela só pode ser encontrada no crente, que vive dia a dia a lutar contra o pecado, dia a dia a suportar o sofrimento, mas ele sabe que quando Jesus voltar, todas as coisas serão transformadas, nosso corpo será glorificado, à semelhança de Cristo Jesus, que não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Então, aguardando isso, disse Paulo, e nós igualmente gememos com a criação. Mas no verso 26 em diante, Paulo vai dizer também que o Espírito geme, o Espírito que habita em você e que habita em mim, que habita em nós, ele está também gemendo, aguardando este momento em que nós não mais vamos sofrer o pecado em nossas vidas. Veja, quando Paulo diz assim, também o Espírito Santo, ele está dando uma continuidade ao que ele estava falando. Ele está falando da criação que geme, ele está falando de nós que gememos, e agora também o Espírito Santo, ele geme dentro de nós, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Mas ele diz que esse Espírito, ele nos assiste. Veja, isso aqui não é apenas a função limitada do Espírito, ele age na nossa fraqueza. A afirmação de Paulo é nossa fraqueza. Não são nossas fraquezas, são muitas as nossas fraquezas, mas ele fala a nossa fraqueza. Que fraqueza é essa, única, e que determina todas as outras fraquezas? É o fato de sermos pecadores, é o fato de sermos limitados, é o fato de sermos pó. Como nós somos arrogantes, né? Muitas vezes batemos no peito, olha, eu sou mais crente do que fulano. Não é nada, se não for o Espírito Santo dentro de você, que está intercedendo junto ao Pai, por você. Essa fraqueza, meus irmãos, ela é comum a todos, todos. É presbítero, pastor, diácono, seja quem for. Ser humano é ser fraco. Então, Paulo diz que nesta fraqueza o Espírito Santo nos assiste. Aí aqui ele toca o assunto da oração, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, essa expressão aqui ela é motivo, né, de muita controvérsia, mas a grande maioria vai dizer que são palavras que não são pronunciáveis. O Espírito Santo diante do Pai intercedendo por você, porque você não sabe orar como convém. Nós não sabemos na oração nem pedir direito, nós não sabemos nem pedir, mas louvado seja Deus, porque o Espírito Santo habita em nós e ele intercede por nós. Não é isso que ele está precisando, não é isso.
não sabemos orar como convém. E a expressão intercede por nós sobremaneira. Não é aquela oração, não é aquela intercessão. Veja, intercessão é você pedir por outro, né? É você se colocar no lugar de outro e interceder, pedir por ele. Sobremaneira. Não é aquela intercessão de poucas palavras, né? Mas é uma intercessão intensa que o Espírito Santo intercede por mim e por você. João Calvino, ele vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com o fim de evitar que os crentes aleguem que são demasiadamente frágeis para serem qualificados a suportar fardos tão pesados. O apóstolo põe diante deles o auxílio do Espírito Santo. É interessante essa interpretação de João Calvino. Corretíssimo, né? O Espírito Santo intercede por nós e está na palavra para que a gente possa entender que o próprio Paulo vai dizer que não veio tentação, nem que fosse além das vossas forças. Então a gente não pode argumentar que somos frágeis, coitadinhos, não, porque o Espírito Santo habita em nós e ele nos auxilia na nossa caminhada cristã, rumo a Jerusalém celestial. Então, meus irmãos, o que nós vamos aprender nesta manhã, fazer algumas aplicações a respeito da intercessão do Espírito, do ministério intercessório do Espírito Santo. Há uma colocação muito bem feita pelo William Barclay, que ele diz assim: a oração é o divino em nós, apelando ao divino sobre nós. A oração do Espírito é o divino em nós, apelando ao divino sobre nós. Então vamos aprender aqui, meus irmãos, rapidamente, fazer algumas aplicações nesta manhã. Primeiro, nós precisamos aceitar e entender que somos fracos. E que nesta caminhada cristã, rumo à redenção eterna, nós não podemos, pelos nossos próprios esforços, chegar até lá. É por isso que no entendimento arminiano, né, que é aquele entendimento que o homem que decide, que depende do homem, muitos vão por um caminho de confusão teológica, porque vai dormir salvo e acorda perdido. Porque a certeza nesse entendimento, a salvação está no meu desempenho espiritual. O meu desempenho espiritual é fruto da verdade da palavra de Deus que diz que eu sou salvo. Então precisamos entender que somos fracos. Segunda verdade, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus habita em nós, não apenas por ser o selo da nossa, a garantia da nossa salvação, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, 13 e 14, capítulo 1, verso 13 e 14. Mas ele habita em nós para interceder junto ao Pai, porque somos fracos. Somos fracos, precisamos ser humildes para orar a Deus no Espírito. Dizer que somos incapazes, que precisamos dele, para que ele nos ajude e interceda por nós. Terceiro, último lugar, Deus, o Pai, verso 27, né, quem sonda os nossos corações e também conhece o Espírito e ouve e responde de conformidade com isso. Veja, temos o Espírito e temos Deus, o Pai. É isso que ele vai dizer. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Como essa verdade bíblica ela é confortadora. E como ao mesmo tempo ela desfaz o nosso orgulho, a nossa soberba,
a nossa prepotência, a nossa arrogância. Que precisamos entender que somos fracos, que a vontade e desejo pelas coisas de Deus não vem de você, vem da ação do Espírito Santo em você. É o Espírito que nos inclina a buscar a Deus, a estar na casa de Deus, a orar a Deus. É o Espírito Santo de Deus. Por isso, meus irmãos, possamos conhecer mais, ler mais sobre o ministério do Espírito Santo na vida do cristão. Não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa. E que Paulo vai dizer: não entristeceis o Espírito Santo que habita em vós. Ouvir a voz do Espírito que habita em nós. O Espírito Santo é aquele que fala aos nossos corações. Sabe, quando você vai atravessar um cruzamento e o sinal está amarelo, aquilo é o quê? Ele está dizendo que não é proibido passar e que nem é proibido não passar. Ele está dizendo o quê? Atenção, vai fechar e o outro sinal vai abrir. É um chamado de atenção. Quantas vezes o Espírito Santo acende a luzinha amarela em nosso coração e nós fazemos que não estamos vendo, que não estamos enxergando a luzinha amarela. O Espírito Santo intercede por nós, mas somos responsáveis pelas nossas atitudes, responsáveis pelas nossas ações. Mas louvado seja Deus, que não estamos abandonados, entregues à própria sorte. Mas o mesmo Espírito, diz a palavra, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Fiquemos de pé, meus amados.